Muito bem, meus amigos concurseiros de todo o Brasil, em especial você que vai fazer concurso aí para o governo do Distrito Federal. Normalmente aí sempre vai ter nos editais a Lei Complementar 840, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, né? Então, a gente inicia aqui, inaugura uma playlist com 100 questões comentadas, 100 questões resolvidas. A gente vai seguir aqui a ordem dos pontos mais cobrados para os menos cobrados. Então, a gente vai buscar aqui a sequência vai ser em ordem de relevância, passeando pelos principais pontos da lei, trazendo aqui sempre em cada encontro um ponto da lei, um artigo ou mais de um artigo para você fazer a revisão, no caso aqui por questões. Então a gente vai trazer uma questão por cada vídeo e dali a gente vai comentar e destrinchar os artigos envolvendo a cada tópico estudado. Aqui a proposta é justamente para que você faça uma revisão e a gente aqui pressupõe que você já tenha feito uma leitura da lei ou se você estiver iniciando aqui, entenda que a gente vai seguir aqui uma ordem aleatória, a gente não vai seguir a ordem sequencial dos artigos, tá bom? Então a gente vai trazer aqui uma revisão em cima dos assuntos mais cobrados diretamente na lei aqui, tá bom? Beleza, projeto 100 questões, vamos comigo, jogando na tela para vocês, já para a gente partir para a primeira questão, vamos lá? Então, entrando aqui, já na primeira questão, eu coloco para vocês aqui uma questão da Banca Sebrasp, questão 2022, questão recente, é uma das mais recentes que nós temos nesse momento, que eu estou gravando esse vídeo. E aí a gente vem aqui, ó, com base na Lei Complementar 840, julgue o item a seguir. Então, o item de certo ou errado, tá? Independente da banca que você vai fazer o concurso, são poucas questões que nós temos da Lei 840, então às vezes não dá para filtrar só para a banca que você vai fazer, só pela banca que você vai fazer. Você vai ter que fazer de todas as bancas para você cobrir a lei, tá bom? Então, independente do seu concurso, foca aqui na nossa revisão. Então vamos lá. É garantida a qualquer tempo a posse com efeitos retroativos ao indivíduo que se encontre impedido de tomá-la na data regularmente designada ou no prazo legal. Então, quando você pegar uma questão como essa, principalmente questões de certo e errado, você precisa identificar primeiro qual que é o assunto, né? Qual que é o tópico ali dentro da lei que a banca está querendo cobrar. Então, aqui nesse caso, ele está se referindo à questão da posse e principalmente na questão da posse com efeitos retroativos, né? Basicamente, a gente precisa saber se pode ou se não pode aqui ocorrer a posse com efeitos retroativos nas condições, então, que esse item trouxe para a gente. Então, eu já convido você a entrar aqui na lei, o artigo de número 9, lá da nossa Lei Complementar 840, ela vai falar, então, que é vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo, tá? Então, muitas vezes, a banca ela vai trazer um texto, vai trazer uma historinha, vai trazer alguma coisa ali, muito para tentar te confundir ou tentar supostamente ali aplicar num caso concreto, mas você sempre tem que lembrar do que você fez a leitura lá na lei. Então, se você detectar um ponto em que a lei já está falando que é proibido, já descarta, põe o item como errado e segue a vida. Ou então, de repente, o item trouxe algo que está compatível com o que a lei está falando, aí você então só observa os outros detalhes para perceber se aquilo não está fugindo muito, ou se não tem uma palavra ali que está invalidando aquela informação, beleza? Então, aqui, conforme o artigo de número 9, é vedado editar atos de nomeação pós-exercício com efeito retroativo. O que ele quer dizer aqui, pessoal? O servidor, muitas vezes, ele, por algum motivo, né, ele foi aí, de repente, convocado ali para tomar posse, né, numa determinada data, só que por razões ali que pessoais e até mesmo que se enquadra na lei, ele acaba tomando posse posteriormente, né? E aí, basicamente, o que o artigo 9º quer trazer para a gente? Ele quer trazer que se a posse ela vai ocorrer aqui em X2, né? Essa data aqui desse termo de posse, ele não pode ser realizado com efeito retroativo como se fosse ali na data X1. Até porque se fosse dessa maneira, né, se caso pudesse ocorrer dessa maneira, o servidor ele provavelmente faria jus a essa remuneração desse período todo que ele perdeu, né? Mas se ele não era servidor, ele não tem direito a essa remuneração. Então, o que acontece? O efetivo exercício ele vai começar a contar, né? Ele vai estar aqui na posse, né? E, consequentemente, ele vai entrar em exercício e é a partir daqui que a vida funcional dele vai acontecer. Antes da ocasião da posse, né? De quando ele de fato assina ali, se apresenta, esse período anterior aqui, ele não deve ser contabilizado, é isso que aqui o artigo 9º quer dizer. Então, é vedado editar atos de nomeação
posse ou exercício com efeito retroativo. Então a gente falou aqui da questão da posse, mas poderia ser a questão de nomeação ou questão de exercício mesmo, de entrar com exercício, né? Então nenhum deles pode ocorrer com efeito retroativo, ou seja, começando a valer num período anterior ao desse momento. Tá? Isso não pode, isso é vedado conforme o artigo 9º. Então, se a gente for observar aqui, ele fala que é garantida a qualquer tempo a posse com efeitos retroativos, tá? Nós vimos lá conforme o artigo 9º, né, o artigo de número 9, que na verdade não é garantida a qualquer tempo, na verdade é vedado, né? Isso aqui é vedado, então isso aqui acontecer conforme o artigo 9º, é vedado então editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Então, só essa questão do efeito retroativo já deixa o item aqui totalmente inválido e aí a gente marca então esse item como um item errado, beleza? Então aqui é para a gente fazer a revisão de pontos estratégicos, pontos recorrentes, começando pelos pontos mais recorrentes ali, pelos assuntos mais cobrados dentro da lei, beleza? Então fechamos por aqui mais essa aula aqui, né? Na verdade a aula inaugural aqui da nossa bateria, do nosso projeto 100 questões. Então a questão de número 1 fica a contribuição de hoje aí para vocês e até o nosso próximo vídeo aí com mais um ponto aqui da lei, beleza? Valeu e até mais!